Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Lin. Eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. Agora eu vou mostrar o desempenho do computador que a gente montou no vídeo anterior com o processador 9800 3D e a placa de vídeo RTX 3080. Vou mostrar primeiro no jogo que eu mais jogo, que é o CS2. Então, mostrando aqui um pouco das minhas configurações, jogo em 4x3, 1280x960 em 280 Hz, que é configurações competitivas para pegar o máximo de desempenho possível. Também uso tudo no mínimo, a não ser o anti-serrilhado de múltiplas amostras em 8x, que eu posso abaixar para 4, que não fica tão feio o jogo, mas eu escolhi deixar em 8. E qualidade global das sombras está em baixa, mas sombras dinâmicas em todas, e o restante tudo no baixo, com High Dynamic Range em Quality e Fidelity FX Super Resolution desativado. Então galera, eu vou testar num servidor da comunidade, tá no mapa da Mirage. Vou testar aqui porque é basicamente o que eu ficaria mais ou menos ali na FPS, num competitivo, numa GC e numa Faceit também. Então testando aqui com vocês, como vocês podem ver, eu tô a 700 FPS ali. É muito difícil abaixar de 500 FPS, tá? Fica mais ou menos essa média de 500, 700, dependendo do mapa que eu tô jogando também. E lembrando que eu não fiz nenhum tipo de overclock, nada. A CPU tá 27% usando. E eu tô vendo ali pela bomba do water cooler que ela tá em 60 graus, tá? Acredito que é uma temperatura boa. Eu estressei esse CPU no máximo, né? No limite dele, em 100%. O water cooler ele bateu 80 graus, tá? Então aqui não é um water cooler ruim, por mais que deu aquele problema, não é um water cooler ruim. Até porque ele é 360 milímetros. Não é um water cooler ruim não, é um water cooler bem bom. Mas eu tô com aquele medinho, né? Por ser da Mancer, não sabia, né? Que tá aquele BO. Então, basicamente é isso, FPS, como vocês podem ver. 500, 600 FPS, agora tá mostrando o tab aqui. Então é isso, vamos partir pro próximo game aí. Então o próximo jogo que eu vou estar testando é o Valorant. E as qualidades que eu tô usando aqui no game é a resolução Full HD, tá? É tudo no baixo e tudo no desligado. Então vou testar num mata-mata aqui com vocês. Então aqui no Valorant, né, basicamente esse é o FPS que eu fico ali, 800, 700, 800. Não é um jogo que eu jogo tanto, nunca joguei esse mapa na minha vida. Então não é um jogo que eu costumo jogar muito, tá? Eu prefiro o CS. Mas basicamente esse é o FPS, 800 FPS ali, 700. Então esse FPS acaba usando 39% da GPU em 50 graus e 26% da CPU só. A CPU ali pela bomba do water cooler tá em 52 graus. Então é um jogo que não usa praticamente nada dos dois, né? Eu vou dar uma jogadinha aqui, vocês vão acompanhando o FPS. Então basicamente deu pra ver mais ou menos o FPS aí, né, em torno de 800 FPS, 700. Então é isso. Vamos partir pro próximo game. Então rapaziada, o próximo jogo que eu vou testar aqui é o Red Dead, tá? Eu tô na resolução Quad HD, em tela cheia, com tudo no Ultra e NVIDIA DLSS em qualidade, tá? As configurações aqui avançadas também estão tudo basicamente no Ultra, não mexi ali. E meu monitor ele não é Quad HD, ele é Full HD, mas a gente consegue estar meio que simulando, né, essa resolução aqui no nosso computador. Cria essa resolução no painel da NVIDIA e meio que coloca em Quad HD, né, com os pixels que precisa. Então, como pode estar vendo, um jogo que é bem pesadinho até, né, que é o Red Dead Redemption 2, tá rodando a 100 FPS, 110 FPS com tudo no Ultra em Quad HD. Então acredito que
Se você for e dar uma polida, né, realmente colocar o que realmente importa no Ultra e o que não faz tanta diferença no baixo, o jogo pode estar melhorando sim, tá? E jogando em Full HD também, o FPS sobe mais ainda. Mas como um cara nos comentários aí pediu pra mim testar em um jogo em Quad HD, porque ele tem essa placa de vídeo e ele quer jogar jogos modo história em Quad HD, né, com esse processador também. Como você pode ver, o FPS basicamente fica ali na casa dos 120 FPS, que é o suficiente, né? É melhor até do que um console para você estar jogando um jogo, né? Então, como vocês podem ver, a placa de vídeo está em 72 graus e 96% de uso e 26% de uso do processador, né? Então, basicamente, esse é FPS, né? Vou ali na cidade. É um jogo que com essa taxa de FPS, né, em Quad HD, com tudo no Ultra, a gente consegue jogar tranquilamente, cara. Estando acima de 60 FPS já tá perfeito, né? E tá 120 FPS de média ali praticamente, 110 FPS. Então, como pode ver, né, aqui na cidade, é uma cidade que não tem tanta coisa, não é uma cidade tão iluminada, né, igual a principal que tem lá, tá 90 FPS. Então, acho que abaixo de 60 FPS, acho que é muito difícil esse jogo abaixar de 60 FPS, tá? Então vamos partir para outro game aí e vamos testar também. Então, rapaziada, eu vou estar testando agora aqui no COD, né? No Warzone. Eu vou deixar as configurações que o jogo vem de padrão, até porque eu não sei configurar esse jogo muito bem. Mas basicamente a resolução da textura está no alto, acredito que depois eu vou colocar no baixo para poder testar. Filtro de textura no baixo, então basicamente a qualidade de textura está no alto, o restante tudo no baixo e no desligado, tá? Deixei ativado o AMD FSR3 Frame Generator para testar e o Upscale Nitidez eu deixo Fidelity FX, que é esse que eu acho que fica mais bonito o jogo. Então, basicamente esse FPS, né, a GPU usa bastante, né, um jogo que usa bastante a GPU, ainda mais com a resolução no Ultra ali, de textura. Mas fica mais de 280 FPS, né. 62 graus, GPU bem fria. A CPU, né, o processador tá usando 55%. Ali pra mim no visor tá 58 graus agora. 60 graus, 58, 59. Vamos ir pra partida V agora, né? Eu tô usando o AMD Frame Generator, mas eu vou tirar depois pra ver quantos FPS fica, mas assim, a princípio eu não sinto nenhum tipo de input lag, não. Às vezes esse Frame Generator dá algum input lag, mas aqui pelo menos não tá dando, né? FPS ali na casa dos 280, 290. Cara, acredito que dá sim pra melhorar esse FPS, fazendo otimização, fazendo outras coisinhas, né? Mais básicas ali. Porque eu basicamente entrei no game, abri e tô jogando, né? Mas como pode ver ali, 280 FPS. Vou tirar o Frame Generator para ver quanto que fica, né? Desativar esse AMD Frame Generator e aplicar. Fica 200 FPS, 220. Não mudando basicamente muita coisa. Não fica com input lag, mesma coisa, né? Tá normal. Então, é isso aí, né? Acredito que essa não é a configuração competitiva, tá? Peço desculpas aí, mas basicamente com essa configuração você já consegue ter uma ideia mais ou menos, né? Porque provavelmente a configuração competitiva você vai abaixar mais os gráficos, né? Então vai ficar melhor para usar, né? Então, tem um cara ali, tem um cara aqui também. Eu jogo até que bastante, mas faz muito tempo que eu não jogo COD, cara. Muito tempo mesmo. Desde que colocou o BO6 aqui eu não jogo.
consigo matar ainda, hein? Ixi, tinha outro. Então basicamente é isso, FPS, tá? Com certeza, cara, dá pra melhorar. Como eu já falei, dá pra fazer overclock tanto no processador quanto na GPU. Mas pra mim não tem necessidade, tá? Eu tenho 280 Hz de monitor, então os jogos que eu jogo, que no caso são CS, e esse jogo aqui também, por exemplo, consegue bater a quantidade de FPS que eu preciso para jogar, né? Claro, quanto mais FPS melhor, mas nesse jogo aqui é bem difícil ter muito FPS, né, cara? É um jogo muito pesado. Vamos deixar um clipezinho aí jogando mais um pouco, conversando aqui com vocês, tirando umas dúvidas, né? Eu vi gente perguntando, né, onde que eu comprei a placa. Eu comprei a placa com Aleph Hardware, né? Deixei lá na descrição, vou deixar aqui nessa descrição também. E por que eu optei por uma placa usada ao invés de pegar uma nova? Podia pegar uma 4060 nova? Podia. Podia pegar uma RX 7600 nova? Podia também. Por que eu optei por pegar uma placa de vídeo usada, né, cara? Basicamente, uma nova não tem o desempenho dessa placa usada, né? Tipo assim, uma 4060, tanto a 4060 normal quanto a TI, o desempenho é bem inferior a essa, tá? Digo bem assim, questão de poder bruto, né? Porque a 4060 tem a tecnologia da NVIDIA, nas que é a geração de frames da DLSS. Acho que é o 3 que tem, né, nas 4060, nas 4070. Então consegue tá gerando bastante frame, né? Basicamente comprei a 3080, cara. Como eu falei, mais para jogar CS. Além disso, eu consigo ainda jogar um joguinho modo história ali com uma qualidade melhor, né? Opa. Ah, tem outro. Então, rapaziada, como vocês viram aí o desempenho do computador em alguns jogos, eu vou fazendo a parte 2, tá mostrando alguns outros jogos, como Fortnite, 5M e o GTA lá normal, modo história. E vou vendo algum outro jogo modo história também para poder mostrando para vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que passou no último vídeo, deu like, comentou e se inscreveu no canal. E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Então deixa o like no vídeo aí, comenta alguma coisa, se inscreve no canal. Eu vou fazer a parte 2, vou fazer também um vídeo falando tudo sobre meus periféricos, meu mouse, meu monitor, meu teclado. E falando o valor que eu paguei nas peças para esse computador. E tudo que tá aqui, né, em cima dessa mesa. Muito obrigado aí para quem ficou até o final. Valeu, falou.